Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre todos vocês, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ali no Evangelho de Marcos, capítulo 8, o verso de número 31. Enquanto você vai achando aí, Marcos 8, 31, eu quero relembrar que nós vimos que Pedro acabara de dizer para Jesus que ele era o Cristo, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Amém? Então Pedro rapidamente disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Amém? E no momento seguinte, então, Jesus ele agora começa a ensinar, versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Antes de nós continuarmos lendo este versículo 31, eu quero lembrar você que nós conhecemos o final, né? Nós conhecemos. Você sabe qual é o final do Evangelho? Quando Jesus ressuscita, quando Jesus comissiona os discípulos, né? Mas os discípulos aqui, eles estavam vivenciando a história. Eles ainda não sabiam qual seria o fim, como aquilo terminaria, né? Como seria a continuação do ministério de Jesus. Eles não faziam ideia, porque eles estavam vivendo aquilo, diferente de nós que nós conhecemos o final. Então Jesus ele começa a explicar para os discípulos, porque os discípulos não imaginavam isso, que ele precisaria sofrer muitas coisas. E nós sabemos que Jesus sofreu muito. Colocaram uma coroa de espinho nele, né? Deram chicotadas, esbofetearam Jesus, cuspiram em Jesus. Então ele sofreu muito, a ponto de ele ficar irreconhecível quando ele estava já carregando a cruz no caminho para o Calvário, né? Então ele ainda diz que ele deveria ser rejeitado pelos anciãos. Então Jesus, que era aquele que curava, que libertava, que só fazia o bem, que alimentava multidões, que ensinava a palavra de Deus, ensinava com autoridade, ele está dizendo: olha, eu preciso ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Então ele seria rejeitado por aqueles que se diziam guardadores da lei de Deus, né? Que ensinavam a lei de Deus, aqueles que eram os principais, eles o rejeitariam. Então Jesus estava ensinando: olha, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, e por fim eu vou ser morto, eles vão me matar no final. O final do meu ministério não vai ser um final onde eu vou sentar aqui como os reis num trono. Eu estou falando do natural, claro, né? Eu não vou ser aqui na terra, não vão me colocar num trono aqui na terra, vão me colocar numa cruz, aonde eu ali vou pagar pelo pecado de cada homem, de cada mulher, o preço pelo pecado, pela vida de cada um, para resgatar todo aquele que crer no meu nome. Então Jesus está dizendo: é esse o meu final, eu vou ser morto, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar, com o corpo glorificado, e eu vou me assentar à direita de Deus Pai, e Ele vai me dar todo o poder e toda a autoridade. Eu vou ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas antes disso eu vou sofrer muitas coisas. E então ele expunha isso claramente para os discípulos, daquilo que ia acontecer, para que os seus discípulos soubessem e entendessem o que viria, compreendessem o que aconteceria na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Porque não é natural para o homem, para o mundo, né? Quando nós fazemos algo, e eu vou usar esse termo, tá? Me perdoe se não for o termo correto. Quando nós fazemos algo que faz sucesso, e Jesus, ele atraía multidões, não é? Ele era como ele fazia sucesso.
As pessoas queriam estar perto dele, queriam tocar nele. Me perdoe se essa não é a palavra mais adequada, mas é o que me veio na cabeça aqui. Porque eu quero fazer um paralelo com as coisas desse mundo. Então o natural seria o quê? Que ele então se tornasse uma estrela para as pessoas, para o mundo. Ele se assentasse em um trono de um palácio real. Amém? Que ele fosse aplaudido. Esse é o caminho natural desse mundo. Será que os discípulos não pensavam que talvez Jesus fosse ser um homem como essa, um superstar? Vou usar esse termo também mais uma vez. Então Jesus começa a dizer, olha, não é nada disso que vai acontecer. Eu vou sofrer muito, eles vão me rejeitar, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então é um caminho completamente diferente do percurso do mundo. Né? É outro caminho. E então, no versículo 32 ainda, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Parece uma piada, mas não é. Você pode imaginar você chamando Jesus à parte e reprovando Jesus? Sabe que isso mostra que os discípulos, eles, como a própria palavra diz, eles ainda não eram convertidos. Os valores do mundo ainda estavam enraizados no coração deles. Por isso que eu falei um pouco sobre sucesso, sobre ser uma estrela, um superstar, né? Porque esses valores eles ficam enraizados no coração dos homens, e estava enraizado no coração de Pedro. A ponto de Pedro, que há pouco, né, havia dito que ele era o Cristo, e Jesus, em Mateus 16:13, diz assim, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Pai que está nos céus. Isso mostra também o quanto nós devemos vigiar, o quanto nós somos frágeis se nós não andarmos com o Senhor, não andarmos no Espírito, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, que nós temos uma luta entre a nossa carne e o nosso Espírito, por isso nós devemos buscar andar no Espírito. De repente Pedro diz que ele é o Cristo, mas no outro momento ele está repreendendo Jesus e não compreendendo nada da missão de Jesus Cristo, não compreendendo as coisas de Deus, não compreendendo verdades celestiais, a verdade do céu, que muitas vezes, e na maioria das vezes, é na contramão deste mundo. E então ele repreende Jesus, só que Jesus ele volta-se fitando aos seus discípulos, porque possivelmente seus discípulos estavam ali observando o que Pedro chamou Jesus à parte, e eles ali estavam ali olhando que Jesus estava sendo repreendido por Pedro. Jesus então, fitando os seus discípulos, ele repreende Pedro e diz assim, arreda Satanás, cuidado com o que sai da tua boca. A tua boca pode ser usada por Deus, mas ela também pode ser usada pelo diabo se nós não vigiarmos. Amém? Nós precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos também, agora nos colocando na posição de Jesus. Se Deus está falando com você na palavra, está te ensinando o que você deve fazer, não vá atrás de conselho dos outros, orientações dos outros, que sejam contra a palavra de Deus. Pessoas que dizem para você, eu acho melhor você fazer isso, você não fazer aquilo. Mas Deus falou com você na palavra o que você deve fazer. Eu quero dizer para você que o primeiro lugar que Deus fala comigo e com você é na palavra. Muitos querem ouvir a voz de Deus, querem discernir a voz do Espírito, mas nós só vamos aprender a voz de Deus e discernir a voz do Espírito quando nós aprendermos a obedecer a palavra de Deus. Deus não joga ficha fora. Escute o que eu vou falar para você. Deus não joga ficha fora. A hora que Deus fala com você, faça o que Deus falou, ou seja através da palavra, ou seja através do discernimento. Faça, não vá atrás do que os outros estão dizendo, porque se Jesus ouvisse Pedro aqui, ele iria fugir do seu propósito. Ele não ia cumprir a sua missão, e eu e você não estaríamos aqui hoje, não estaríamos com a nossa passagem marcada para o céu. Nós não teríamos passagem marcada para o céu, amados.
Porque Jesus, ele não saiu do propósito de Deus para a vida dele por causa dos valores deste mundo, porque ele não deu ouvidos àqueles que falam e dizem e falam do mundo e das coisas do mundo. Assim como Pedro falou com ele: não, Senhor, não sofra, não, Senhor, não deixe te rejeitarem, não, Senhor, não morra. Mas foi para isso que ele veio. Então Jesus fala conosco, a palavra de Deus fala conosco que nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Porque se nós não obedecermos a palavra de Deus, o propósito de Deus não vai se cumprir na nossa vida. E eu quero dizer para você que o propósito de Deus, ele é incomparável, ou incomparavelmente maior do que qualquer propósito humano, qualquer conforto humano, qualquer sucesso humano, qualquer coisa que nós possamos ganhar desse mundo. Então Pedro diz: arreda de Satanás, porque não cogitas, das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então é fácil discernir quando é Deus falando com você e quando é os homens, quando é o mundo, quando é o diabo falando, porque quando a palavra, a orientação que vem, fala das coisas desse mundo, dos valores desse mundo, isso não é de Deus. Porque nós não podemos amar a Deus e amar o mundo, diz a epístola de 1 João, que nós já lemos. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos o mundo. Se Jesus amasse o mundo, ele iria ouvir Pedro e ele não ia cumprir o seu propósito e a sua missão. Eu quero terminar dizendo para você que Deus tem um propósito para a tua vida, uma missão para a tua vida, que vai trazer para você satisfação, alegria, vai preencher o teu interior como nada nesse mundo vai preencher. Porque tem pessoas que têm tudo neste mundo, mas eles têm um vazio dentro deles que o mundo não pode preencher. Deus tem um propósito, tem uma missão para você, um chamado para você. Venha para o propósito de Deus, venha para o propósito de Deus que está na sua palavra. E esse propósito vai revelar o teu propósito, a tua missão, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui conosco nessa manhã. Eu peço que o Senhor traga entendimento da tua palavra, para que todos possam compreender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, não deixe, Senhor, que nós sejamos enganados por palavras, por valores deste mundo, pelo conforto, pelo lazer, em nome de Jesus, por nada que este mundo ofereça. Guarda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, e abençoa esse final de semana, abençoa cada família, para que seja um final de semana de comunhão, de paz, de alegria, de saúde, de relacionamento, de edificação, de restauração de famílias, em nome de Jesus Cristo. Toda obra contra a tua vida, contra a tua família, está cancelada, anulada, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Meu Deus, eu oro para que o Senhor também tire todo engano. Talvez alguém veio, pessoas possam ter vindo e ter falado palavras sutis e te enganado e te tirado do propósito de Deus, mas hoje é dia de voltar para o propósito de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vai encontrar satisfação que você está buscando e não tem achado em lugar nenhum, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelo Brasil, Pai, nós oramos pelo Brasil. Como sempre temos feito, Senhor, que toda mentira, tudo que está escondido, tudo que está nas trevas seja revelado. Eu oro para que o Senhor traga coragem para aqueles que precisam tomar decisões. Coragem no Senhor. Porque nem sempre as decisões nem sempre vão ser fáceis. Elas têm um custo, elas têm um preço a ser pago. Que o Senhor dê coragem àqueles que precisam tomar decisões. Que toda mentira, que tudo que está oculto nas trevas seja revelado.
que toda arma forjada contra nós, contra o Brasil, não prospere em nome de Jesus. E que esta nação possa estar sempre aos teus pés, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, revela a verdade em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Há sempre um preço ainda a se pagar, amados. Preste atenção. Amém? Um grande abraço para todos. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.